de ir à feira fazer as compras de casa, é preciso escolher bem as frutas, verduras e legumes, dando preferência àquelas que são de época para tirar melhor proveito das vitaminas que cada produto oferece. Por isso, hoje a gente vai dar um giro aqui na feira com a nutricionista Darlene para saber como eleger os produtos ecologicamente saudáveis. Vamos lá! Como eleger os melhores produtos na feira, pensando não só na qualidade, mas também na economia? Bom, então precisamos levar em consideração os produtos de época, sempre escolher os produtos de época. Depois precisamos avaliar com os produtos a consistência, a cor e a textura dos mesmos. Darlene, quais são algumas das vitaminas encontradas em frutas, verduras e legumes que são os principais produtos aqui da feira? Então, as vitaminas mais encontradas nas frutas, principalmente é a vitamina C, vitamina A. Bom, para que a vitamina C é importante? Nessa época de entrada de inverno, outono e inverno, a vitamina C é importantíssima para a nossa imunidade, então ela nos auxilia para o aumento da nossa imunidade. Além da vitamina C, temos a vitamina A, que é encontrada nos produtos amarelos, alaranjados, que faz o quê? Que é importante também para o desenvolvimento, principalmente quem está em fase de crescimento, para crianças, para adolescentes. Além disso, os legumes e as verduras, eles são ricos em minerais. Quais minerais? Principalmente ferro, nos verdes escuros, e cálcio também nos verdes escuros, além do potássio. Para que esses minerais são importantes? O cálcio para a manutenção óssea e para a construção óssea. O potássio ele é importantíssimo para a contração muscular, então pessoas que têm pressão alta, que geralmente perdem muito potássio em função da medicação que é usada, a gente precisa repor esse potássio através dos alimentos. E as verduras e os legumes são fontes primordiais de potássio. Então o ferro também, junto lá com a vitamina C das frutas, ele é fundamental para a nossa imunidade, para evitar a anemia. Então é importantíssimo que a gente possa estar incluindo esses alimentos diariamente nas nossas refeições. Um cardápio balanceado, quais são alguns dos alimentos encontrados aqui na feira que não podem faltar na mesa? Bom, pensando em café da manhã, almoço e janta, nós temos que pensar nos três principais grupos, que é o grupo das proteínas, dos carboidratos e das vitaminas e minerais, então que não podem faltar. Bom, no café da manhã, além do pão, dos cereais, do leite e dos derivados, não podemos deixar de ter uma fruta, que seria importantíssimo diariamente consumir no café da manhã para ter um café completo e balanceado. No almoço podemos incluir as verduras e os legumes. Então a gente sempre orienta o quê? Que a pessoa possa consumir pelo menos uma porção de verdura crua e uma porção de legume cozido. E na janta, então, nós podemos ou repetir o nosso café da manhã ou repetir a nossa janta, nosso almoço, não esquecendo das frutas, dos legumes e das verduras, dependendo da nossa escolha para o jantar. Quando o frio começa, é preciso ingerir mais calorias para manter o corpo aquecido. Que alimentos podem ser consumidos sem causar nenhum prejuízo à boa forma? Na realidade,
sem causar prejuízo para a boa forma, está na quantidade dos alimentos que nós consumimos, né? Mas para manter o corpo aquecido, a gente recomenda sim um consumo adequado de carboidratos. E nessa época nós temos a batata doce, o pinhão, que são alimentos energéticos que vão nos ajudar a manter o nosso corpo aquecido. O importante é controlar a quantidade que nós consumimos desses alimentos. Claro que também tem os legumes que dá para utilizá-los na forma de sopa, agora é época de abóbora, então a abóbora na forma de sopa mantém o corpo aquecido e é um alimento que não influencia muito para o nosso ganho de peso, né? Então ele contribui para a manutenção da nossa forma. Para quem já apresenta algum problema de saúde, é diabético, tem pressão alta, colesterol alto, tem algum alimento que deve ser evitado? Aqui na feira o que nós temos que pensar é o seguinte, bom, as frutas, para quem tem diabetes, não tem contraindicação em tipo de fruta. O diabético ele pode consumir qualquer tipo de fruta. O importante é controlar a quantidade e dar preferência sempre para o consumo das frutas com bagaço, com casca, quando possível, porque aí contém mais fibra e ajuda no controle da glicemia, né, do açúcar no sangue. Então, não tem controle de tipo de fruta, mas sim de quantidade, que é recomendado em média 3 porções de frutas por dia. Para quem tem colesterol alto, o que nós recomendamos? O consumo de gorduras saudáveis, gordura monoinsaturada e poliinsaturada. O que nós encontramos aqui na feira para auxiliar no aumento do HDL, que é o colesterol bom, é o abacate. Não podemos consumir demais porque ele é um alimento gorduroso, é uma fruta gordurosa, mas a gordura que contém ali é uma gordura extremamente saudável. Então, se nós consumirmos uma porção adequada durante o dia, ele vai contribuir para a nossa saúde, para o controle do nosso colesterol. A hipertensão, é importante que nós consumimos alimentos então ricos em potássio. Como aqui na feira todos os alimentos têm sódio, porque é um ingrediente, uma substância natural do alimento, nós vamos dar preferência para consumir os alimentos que tenham potássio para ajudar na eliminação do sódio e para repor o potássio que falta. Aonde que a gente encontra? Então, no abacate é um alimento riquíssimo em potássio e a banana, que também é da época agora e é um alimento extremamente importante para o nosso dia a dia pelas funções básicas, além de ser um alimento bem nutritivo, riquíssimo em carboidrato, que também vai nos fornecer energia para a manutenção das nossas atividades diárias. Como montar um prato mais saudável? Em questão de prato saudável, nós sempre vamos pensar na cor quando a gente almoçar fora de casa, né? Quanto mais colorido o nosso prato, mais saudável, mais balanceado em termos nutricionais ele está. O que não pode faltar num prato? Vamos pensar num almoço, né? Então nós precisamos verduras, legumes, e aí a gente pode variar as cores, cenoura, tomate, alface, couve, brócolis, né? Nós vamos pensar numa proteína, então uma carne magra, ou carne de gado, ou frango, ou peixe, desde que seja magra, e numa porção de carboidrato, arroz e feijão, ou então massa, ou então batata, ou então aipim, ou então polenta. Sempre substituindo os carboidratos, cuidando para não misturá-los. Essa composição do prato, ele fica extremamente saudável. Por quê? Porque nós temos os legumes e as verduras, nós temos as proteínas na carne, né? E nós temos o carboidrato no arroz e no feijão. Composição seria verduras, legumes, uma porção de carne e arroz e feijão combinados. Esse seria um prato extremamente adequado para a nossa saúde. O melhor é ter o equilíbrio na quantidade, dar preferência para os produtos de época e, se possível, né, ter sempre verduras, legumes e frutas no dia a dia da nossa alimentação. O caqui tem um grande mito que as pessoas acreditam que quem tem diabetes não pode consumir por ele ser uma fruta doce, bem calórica, né? Realmente, ele é uma das frutas mais adocicadas, mais calóricas. Mas quando a gente vem para a feira escolher, a gente sempre tem que dar preferência para as frutas médias, não pegar nem a maior nem a menor. E aí higienizar direitinho e de preferência consumir com casca, que aí vai ter mais fibras, mais vitaminas, mais minerais, e essa quantidade de fibra a mais vai auxiliar para a glicose
glicose no sangue não subir tão rapidamente em quantidades excessivas, né? Vamos escolher aquele mamão que tem uma cor uniforme, né? De preferência mais amarelinho, vai estar mais adocicado, porque ele já está mais amadurecido. Cuidar para não ter batidas, que aí quando a gente leva para casa ele vai ter uma durabilidade maior, e por ele ser uma fruta de época, ele já vai estar com o sabor mais acentuado, então mais adocicado também. O abacate é uma fruta gordurosa. Então, por ser uma fruta gordurosa, nós não podemos comer em excesso. Mas que gorduras que tem aqui? Tem gorduras saudáveis, né? Gorduras insaturadas, que a gente chama poli e mono, que contribuem para o aumento do nosso HDL, que é o colesterol bom. Então, para consumir na quantidade adequada, o que nós sugerimos? O abacate cortado em 4, 1/4 do abacate, ou melhor seriam 2 colheres de sopa do abacate, que equivale a 1 porção de fruta. O pinhão é um carboidrato na realidade, né? Por isso que a gente não deve consumir ele em excesso para não ganhar peso. E por ser carboidrato em excesso também aumenta triglicérides. A gente deve consumir moderadamente. A porção adequada, assim, para substituição, por exemplo, num lanche da tarde, em substituição aos biscoitos, por exemplo, seriam em média uns 7 pinhões para consumir, em função da quantidade de carboidratos que ele tem. Ele é um amido, né? Ele é como se fosse uma batata, como se fosse um arroz. Então, por isso que nós não devemos consumir ele em excesso. Então, aqui nós temos de época a batata doce, né? A batata inglesa e o aipim, que também são carboidratos, né? O que nós temos que observar nisto? Não misturá-los numa mesma refeição, porque na realidade não é a mistura que nos aumenta peso, é a quantidade que a gente come. Mas a tendência é a gente sempre exagerar quando a gente faz a mistura. Então a batata inglesa, né? Elas são ricas em carboidrato e elas também têm bastante potássio, que para quem tem pressão alta é importante em função da perda de potássio que as medicações fazem. Maçã também é uma fruta importante que a gente possa consumir ela diariamente, uma fruta riquíssima em vitamina C, né? Então, com a entrada do frio, para aumento da nossa imunidade, o consumo diário de uma maçã seria bem importante. O brócolis também ele é de época, por ser um vegetal verde escuro, ele é um vegetal riquíssimo em ferro e riquíssimo em cálcio. Então é importante para várias situações, né? Para a questão da imunidade, agora com a entrada do frio, para a questão da prevenção da anemia. Então, se possível também ter um vegetal verde escuro na nossa alimentação diariamente é bem importante. A moranga ela é um legume riquíssimo em vitamina A, na realidade beta-caroteno, que é o precursor da vitamina A, que é importantíssimo para a manutenção também e formação dos nossos ossos para o crescimento. Então, crianças deveriam consumir vegetais amarelos para auxiliar no processo de desenvolvimento. Podemos estar utilizando os temperinhos verdes em substituição ao sal, para que a gente possa ter uma diminuição do sal na nossa alimentação, né? Principalmente quem é hipertenso. Por quê? Porque quando a gente retira o sal, muitas vezes o alimento perde um pouco do sabor. Então a gente vai estar acrescentando sabor utilizando os temperinhos verdes, salsinha, cebolinha, que vão dar essa melhora na palatabilidade do alimento. Bom pessoal, então agora eu vou ensinar para vocês a receita de uma sopa creme de milho, simples de fazer e nutritiva. Depois de colocarmos todos os ingredientes na panela, levamos ao fogo e deixamos cozinhar por 20 minutos. Depois de cozido, bater no liquidificador. Espero que vocês tenham apreciado a nossa receita e experimentem fazê-la. Até uma próxima!